Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Especiais Fevale. E o nosso tema de hoje é economia criativa. E nosso convidado de hoje, então, para falar sobre esse assunto é Adolfo Menezes Melito, que é graduado em economia, com MBA em marketing e tecnologia. Também criou em 2006 o Instituto da Economia Criativa e atualmente é o presidente do Conselho de Criatividade e Inovação da FEComércio de São Paulo. Como vai, Adolfo? Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Obrigado. Então, Adolfo, economia criativa, um mercado que está crescendo cada vez mais, em uma velocidade cada vez maior e de um tempo para cá, porque o Brasil ainda teve algumas dificuldades, mas está avançando nesse mercado, né, Adolfo? É fato. Quando se fez a primeira verificação lá no mundo, em, 99, a representatividade da economia criativa era de 4% do PIB mundial. E alguns países evoluíram muito nessa direção e cresceram muito esses setores, porque eles definem alguns setores específicos que eles consideram economia criativa, como arte e cultura, como toda a parte ligada às mídias eletrônicas, mídias recentes, o software, o design, que também envolve a arquitetura, que envolve também a moda e o design em geral, né? Então eles têm uma participação maior hoje nesses segmentos. Mas eu costumo dizer que a economia criativa não é só isso. Você tem atividades criativas dentro de uma universidade, você tem dentro de uma empresa, seja lá qual for o setor que ela atue, ela tem processos, ela tem gestão de pessoas, ela tem formas de apresentação de produtos, ela tem a questão da chamado modelo de negócios, né? São todos arranjos criativos que você faz dentro do seu negócio, seja ele uma área de software, seja ele uma área de produção, seja ele uma fábrica de automóveis, o que seja. Agora, Adolfo, a economia criativa ela tem uma estreita relação aí com o público, né? Então, eu preciso saber identificar muito bem enfim, os anseios do público e como é que as empresas se comportam atualmente no Brasil, como é que está sendo esse processo para identificar o público, enfim. Eu costumo traçar um paralelo, que é uma das definições de economia criativa, tem várias, né, para a gente poder, digamos assim, situar, e a gente vai falar sobre isso. Uma delas é aquela que acompanha a evolução do sistema produtivo e, ao mesmo tempo, a evolução do consumidor, né? Então, se você verificar os últimos 100 anos, você teve a era da fábrica, quer dizer, na realidade, quem tinha a fábrica tinha o poder, tinha digamos assim, a organização, tinha um investimento muito alto, tinha uma organização voltada à produção, fabricava aquilo que fabricava e colocava no mercado. A partir de um certo tempo, eu diria, situando nos últimos 50, 60 anos, você começou a desenvolver canais de distribuição, exportar para o mundo, fazer todo o processo de distribuição. E essa passou a ser uma outra vertente, também econômica, que também era dominada pelo capitalista, que fazia naturalmente esse investimento. Ainda estava o poder do lado de quem tinha o capital. A terceira fase foi uma fase da era da informação, já chegando agora um pouco mais próximo, nos últimos 30 anos. Em que você continuava dominando as informações a respeito do seu consumidor, tinha sistemas de CRM, você sabia tudo que ele fazia, etc, etc. E de alguma forma você tinha o poder também da informação com você, como continua tendo hoje. Da internet para cá, e particularmente das redes sociais para cá, o consumidor tem um comando totalmente diferente, porque ele avalia a sua empresa, ele pesquisa, ele conversa com todo mundo na rede, ele interage com uma série de produtos e uma série de demandas, né? Ele pesquisa coisas que é do interesse dele e, na realidade, a empresa fica sob escrutínio desse novo consumidor, né? E eu costumo dizer, então, que houve uma mudança do poder de comando para o consumidor. E, nesse momento, é a que a gente chama de a experiência do usuário, do consumidor, prevalece sobre todo e qualquer fator anterior nessa questão da economia criativa. É a chamada economia colaborativa, né, Adolfo, que a gente já comentou muito aqui nos especiais também. A economia colaborativa, quer dizer, se você me perguntar quais são os principais fatores da economia criativa, eles são, na realidade são vários, mas eu destaco 4. Um é a colaboração, ou seja, você não faz nada sozinho. O segundo é a multidisciplinariedade, porque você tem uma série vamos dizer assim, de conhecimentos ou mesmo de formação acadêmica ou de experiências que se compõem para você fazer coisas novas, para interagir com outras especialidades, fazer coisas novas. Você tem, naturalmente, a multidisciplina e a diversidade em conjunto. Você tem a internacionalização, que a gente chama um pensamento global, né? Na realidade, nenhuma empresa nasce para ser uma empresa
de Novo Hamburgo, não é do Rio Grande do Sul, não é do Brasil, é uma empresa que se propõe a fazer alguma coisa internacional. Ela acessa recursos internacionais, ela pode acessar consumidores e clientes também dessa mesma forma. E o pensamento global. E o quarto fator que eu costumo comentar é a questão de você ter uma abertura a receber e dar feedback. Porque se você não tiver essa predisposição, é muito difícil você evoluir naquilo que você faz. É a questão do openness que o americano fala. Ou seja, que você tem que ter uma cabeça aberta para tudo que vem de novo pela frente. E existe um perfil de negócio, assim, Adolfo, um perfil de empresa que esteja predisposto a se dar melhor no mercado de economia colaborativa, economia criativa, ou toda empresa pode interagir, enfim, integrar esse mercado? A gente vai falar bastante sobre isso na apresentação, porque nós reunimos um grupo de empresas que a gente considera criativas e todo mundo vai imediatamente perceber que essas empresas têm uma característica diferenciada, seja pela organização de pessoas, seja pela proposta de serviço, seja pela proposta de produto, seja pelo design. E esses segmentos estão em todas as áreas. Você tem empresas criativas na área de supermercado, você tem empresas criativas na área de aviação, você tem empresas criativas na área de softwares, você tem empresas criativas em todos os segmentos. E qual é o diferencial para que isso aconteça? É a qualidade de talentos, porque na realidade assim, quanto mais você evolui em qualquer tipo de produto ou serviço, você tem mais e mais conteúdo intelectual. O hardware fica cada vez menor e cada vez mais você tem criações ou coisas intelectuais que foram agregadas ao produto. Isso é muito natural no software, mas também em outras áreas você tem muito isso. Então, quando você elabora algum tipo de proposta de um setor, você está sendo criativo, portanto, você pode aplicar essas mesmas regras em qualquer segmento. E Adolfo, para a gente ir encerrando, então, como é que você vê hoje o acadêmico, enfim, o graduando desses cursos de marketing, de administração, que estão hoje se integrando ao mercado? O que eles têm que buscar, o que eles têm que observar no mercado para, enfim, poder integrar cada vez mais valor à economia criativa? O primeiro ponto, com certeza absoluta, é nessa linha de você se preparar como talento de maneira muito aplicada, né? Na realidade, conhecer o máximo possível daquilo que você faz e sair um pouquinho do dia a dia de ficar dentro de uma organização e sair para verificar como é que é o comportamento do consumidor e como é que é tentar entender essas relações que existem, que são novas, que, como eu disse, eles conhecem muito bem a tua empresa, porque estão pesquisando 24 horas ali na internet, interagindo com seus amigos, pela rede e tudo mais. E é necessário que você também tenha a capacidade de entender bastante bem esse consumidor. Eu costumo dizer que se você tivesse uma área que tivesse que ser escolhida numa organização, uma área, um departamento, que pudesse integrar e interagir com todas as demais áreas para tornar a empresa mais interativa, mais colaborativa, mais presente na vida do consumidor, mais inovadora no final, essa área é a área de marketing. E aí todo mundo fala, bom, mas você tem várias áreas na empresa que fazem a produção, né, que faz a tecnologia, etc, etc. Mas você pode semear um pouquinho a ideia de marketing em todas essas áreas, porque assim todo mundo vê como você, que é do marketing, que aquilo é importante. Adolfo, muito obrigado pela sua presença. Parabéns, então, pelo teu trabalho e que a economia criativa siga em ascensão no nosso país. E se Deus quiser. Muito obrigado a você. E o Especiais Fevale termina aqui. Você pode acompanhar nossa programação também pelo YouTube, através do youtube.com/tvfevale. Hoje eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.